Em nome da Lisa e do Juliano, o obrigado pela presença de cada um que fez questão de vir testemunhar este ato e participar deste momento tão especial. Esta história que nós estamos testemunhando, que vocês foram convidados para fazer parte deste filme de amor, começou no ano de 2012. Imagine vocês, no ano de 2012, na tradicional festa de Poá, uma festa tradicional em Porto Alegre, que reúne aqueles que gostam, admiram a boa música dos anos 80, pois o Juliano e a Lisa foram para este lugar sem se conhecer. E no meio daquela noite tão especial dos anos 80, nós podemos imaginar a balada frenética de alguns ritmos, que num determinado momento parece que mudou o ritmo musical e passou da balada frenética para uma música suave e romântica, porque naquele momento cruzavam-se os olhares. Nós imaginamos que eles se aproximaram e finalmente se conheceram naquele lugar. Foi o primeiro encontro, isto naquele tempo ainda em que estava em atividade uma ferramenta de comunicação que já não está mais em uso, mas que foi fundamental, o MSN e o Orkut. Esta ferramenta serviu para curtidas, para mensagens, e foi com elas que Juliano e Lisa confirmaram os próximos encontros, e eles passaram a acontecer mais seguido. Claro que era da vontade de Lisa que fosse com mais sequência logo no início, mas o Juliano estava sempre preocupado com o seu trabalho, com suas viagens a trabalho. Pelo menos ele dizia que era trabalho, e a Lisa o aguardava, e assim começava a sua história. Dá para dizer que de uma noite de nostalgia foi transformada em futuro, e que nós já estamos presenciando agora. As boas músicas daquela época, dos anos 80, se transformaram na trilha sonora de uma grande história de amor. Parece que o ritmo os uniu ainda mais. Criaram amizade entre eles, fundamental, e amizade entre as suas famílias. A família da Lisa e a família do Juliano se conheceram e também se tornaram amigos. E aí as viagens, os encontros entre as famílias se tornaram mais frequentes. Mas a primeira visita do Juliano para a família da Lisa foi marcada por um acontecimento que vale a pena registrar, se é que nem todos conhecem a história da primeira visita. O engenheiro sempre é detalhista. Ele prepara, ele projeta todas as coisas, mas o nervosismo da primeira visita na casa dos pais da Lisa lhe parece que saiu do controle. Ele esqueceu algumas coisas fundamentais na sua bagagem. Nós podemos imaginar ele sussurrando para Lisa, pedindo socorro. Eu estou sem cuecas. Calma, sem cuecas extras. Eu esqueci de trazer cuecas extras. Resolvido o problema, ele foi comprar justamente na loja em que trabalha a mãe da Lisa. Tudo revelado. E assim foram os primeiros encontros. A partir deste encontro, muitas viagens. E eles gostam de boas viagens e realizaram muitas viagens juntos. Passaram a ser conhecidos também não apenas como Lisa e como Juliano, mas um casal divertido, como diz a madrinha Bárbara. Um casal divertido, assim que eles passaram a ser conhecidos, e os familiares, os amigos sabem que esta é a característica do Juliano e da Lisa. Os bons momentos sempre pedem um bom café. E que tal se esse café for servido em Paris? Muitas viagens aconteceram logo no início da sua história. Foram viagens para Maceió, Curitiba, Natal, Alemanha, República Tcheca e então para a França. Para quem está na França, Paris é um abraço. E foram ali tomar um bom café. Paris é uma cidade conhecida como a cidade das luzes, uma cidade muito romântica.
Ventava, chovia muito em Paris naquele dia, um vento impetuoso e chuva, e o Juliano comprou por 20 euros um lindo guarda-chuva para proteger a Lisa. Mas o guarda-chuva não durou nem 5 minutos e o vento levou. E o Juliano culpou a Lisa pelo guarda-chuva de 20 euros desaparecerem em apenas 5 minutos em Paris. Quase que se criou uma crise internacional. Mas o que acontece em Paris se supera em Paris mesmo. E eles voltaram para o Brasil com muitas histórias para contar. Embaixo, por gentileza, o significado disso. Estas velas já estavam acesas enquanto a cerimônia iria iniciar, porque representa a chama da família de vocês. Antes do Juliano e da Lisa, uma chama também fez com que eles estivessem aqui. Foi esta mesma chama que sustentou a vida dos pais do Juliano e da Lisa, que permitiu que eles chegassem até aqui, até o dia de hoje. E agora, Lisa e Juliano, por gentileza, vão pegar uma vela maior em suas mãos. E os pais irão acender esta vela central, principal, por gentileza. Isto está significando que eles estão passando a chama da vida deles, a chama da sua família, para a nova família que está nascendo agora. Muito obrigado. Pode repor aqui as velas nos seus locais. Este é o significado quando uma nova família nasce. E agora, Juliano, eu vou te convidar a soprar a sua vela. E a Lisa também. Não significa que eles estão apagando o vínculo com os pais. Jamais. Significa que agora a vida que passou se transformou numa nova. As duas famílias já não estão mais separadas, porque elas fazem parte da mesma chama. Hoje, neste ato, quando acontece o casamento, acontece uma perfeita unidade de duas gerações, da Lisa e do Juliano, numa só. Este é o significado destas velas que foram acesas aqui nesse momento, para simbolizar a união destas duas famílias, que agora é uma só. Mas olhando estas velas, eu lembrei de uma história muito bonita. É imaginação, mas também nos ajuda a compreender esse momento. E uma mensagem para você, Juliano e Lisa. Imagine que essas velas conversassem. A vela que representa a fé, ela estava num salão muito bonito para adornar aquele salão. Mas ela começou a se entristecer. E a fé, ela chegou à conclusão de que nem todas as pessoas estavam cultivando a fé no mundo. E ela teve a impressão de que ela não era mais importante no mundo. Ela disse: a partir de hoje eu vou me apagar. E veio um vento, soprou e apagou a vela da fé. A outra vela que estava escutando era a vela da esperança. A vela da esperança também disse: sabe que eu também sinto que parece que as pessoas estão perdendo a esperança. Eu acho que o mundo não valoriza mais a esperança. Eu não tenho mais razão de existir. E sem nenhuma palavra, ela também se apagou. Uma criança entrou naquele salão, foi a primeira convidada a entrar, e viu as duas velas apagadas, e aquela criança começou a chorar, porque ela se viu no futuro, e ela pensou: aonde estará a minha esperança? Aonde estará a minha fé? E uma das velas que permanecia acesa, ela resolveu falar. Ela disse: calma, calma, eu sou a luz do amor. E enquanto existir amor, haverá sempre esperança e haverá sempre fé. A chama do amor, ela tem poder de acender
e reacender a chama da esperança e a chama da fé. Existe um texto muito conhecido, escrito há muito tempo, que está na Bíblia, que diz que existem 3 sentimentos fundamentais: a fé, a esperança e o amor. E o escritor desse texto, que se chama Paulo, disse que entre a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor. Juliano e Elisa, é o amor de vocês que vai manter viva a esperança e vai manter viva também a fé de vocês na nova família que acabou de nascer aqui nesse lugar. Esta é a mensagem do casamento. Este é o significado do casamento, para renovar em cada casal, em cada família que aqui está, a viva esperança, a viva fé, alimentada pelo verdadeiro amor. Que assim seja na vida do Juliano, da Lisa e de todos nós aqui. Este momento tão especial, que nos faz pensar muito nesses valores fundamentais que vocês valorizam, e por isso resolveram partilhar esse momento com as pessoas mais especiais, ela requer uma aliança. A aliança oficial precisava de uma assinatura do rei, juntando os 2 reinos. A aliança do rei, ela possuía uma pedra, que depois foi chamada também de anel. Quando o rei selava aquele acordo com o seu anel, com a sua aliança, ficava a marca. Esta era a marca da aliança que estava oficializando a união de 2 reinos. O tempo passou. As pessoas criaram a aliança para significar a união, agora não de reinos, mas de corações, de famílias. A aliança significa um tratado, um acordo inviolável, como era lá no passado. E aqui está se formando um acordo inviolável entre o Juliano e a Lisa. E agora, por gentileza, Juliano vai colocar a aliança na mão esquerda da Lisa, e que vai marcar também para sempre a mão esquerda da Lisa. Vai significar que a Lisa lhe pertence. Lisa, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Juliano, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Lisa, eu prometo ser fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. Juliano, eu prometo ser fiel, te amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, e todos os dias da minha vida. E nesse momento, eu passo a usar, então, um direito da nossa lei brasileira, que me reconhece, para ministrar também o casamento civil, que é esse ato que nós iremos passar agora. O casamento civil segue todas as normas da lei do nosso país, reconhecido na Constituição Federal, reconhecido no Código Civil Brasileiro, e é diante das leis que eu tenho em minhas mãos o termo de casamento religioso com efeito civil. E eu preciso aqui, publicamente também, cumprindo
requisito da lei, fazer uma pergunta para o Juliano. Juliano Granzotto Quever, é de livre e espontânea vontade que você aceita Elisandra Marise Corte como sua legítima esposa? Sim. Elisandra Marise Corte, é de livre e espontânea vontade que você aceita Juliano Granzotto Quever como seu legítimo esposo? Sim. Iremos passar agora para o ato de assinaturas. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composes hallelujah. Cumprida esta formalidade necessária da lei civil, os testemunhas também assinaram um certificado, que é uma lembrança que a Lisa e o Juliano irão guardar também na sua casa, uma lembrança de que vocês participaram deste ato, desta história. Depois das declarações feitas um para o outro, na presença dos pais, das testemunhas, dos convidados, nós temos um momento que é fundamental, que é o desejo que cada um tem de que o amor, a fé e a esperança permaneça sempre viva no coração e na casa do Juliano e da Lisa. E que em tudo que vocês colocarem as mãos possa prosperar e que Deus abençoe a casa de vocês, os filhos que virão, as gerações que virão, seguindo a história das famílias de vocês. Eu quero neste momento apresentar para esta comunidade de Santa Cruz, aqui representada, este novo casal a partir de hoje, Juliano Granzotto Quever e Elisandra Marise Corte Quever. Eu os declaro oficialmente casados e pode beijar a mão. E agora tomo liberdade, em nome do Juliano e da Lisa, agradecer mais uma vez a sua presença. Você foi convidado, mas a honra maior foi você ter confirmado a sua presença aqui nesse lugar, porque foi isto que eles sonharam quando colocaram o seu nome na lista dos convidados. Obrigado a todos, boa festa, felicidade.